O cérebro humano, com seus bilhões de neurônios e trilhões de conexões, sempre operou como uma espécie de caixa preta biológica inatingível, né? Com certeza, é uma estrutura totalmente selada. Exato. Durante séculos, a única maneira de realmente ver a estrutura do cérebro de uma pessoa era, bem, depois que a vida já tivesse chegado ao fim. Num estudo puramente póstumo. Isso. Mas a tecnologia das últimas décadas mudou isso de uma forma absolutamente radical. Hoje nós conseguimos olhar para dentro de uma mente viva, Uma mente operando em tempo real. pulsando, pensando, sentindo. E é exatamente esse universo incrível que vamos explorar na nossa investigação de hoje. A nossa fonte central para guiar essa jornada é o capítulo acadêmico A Neuroimagem aplicada à Neuropsicologia. Um texto excelente, escrito pelos pesquisadores Mayla de Castro L. Neves e Humberto Correia. Sim, um material fantástico. A missão nesta nossa análise detalhada é desmistificar essas máquinas complexas e, vamos ser honestos, um tanto intimidadoras que vemos nos hospitais. Os enormes tubos de ressonância, os tomógrafos. Queremos entender como essas maravilhas da engenharia traduzem a biologia crua em imagens que não só salvam vidas todos os dias, mas também ajudam a desvendar os maiores mistérios da mente humana, para quem nos escuta, certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá! Quando olhamos para essa imensidão de exames e siglas médicas, como exatamente a ciência começa a separar essas diferentes formas de olhar para o cérebro? Essa é a porta de entrada perfeita para o nosso assunto, porque a primeira grande distinção que Neves e Correia estabelecem é o divisor de águas absoluto nesse campo. A diferença fundamental entre a neuroimagem estrutural e a neuroimagem funcional. Estrutural e funcional. Como a gente pode visualizar isso na prática? Para facilitar, pense na neuroimagem estrutural como uma fotografia de altíssima resolução de uma paisagem. Ela nos dá a constituição física, a arquitetura e a morfologia do cérebro em um momento estático no tempo. Uma foto mesmo, congelada. Exatamente. E não importa o que o cérebro esteja fazendo naquele milissegundo. Se a pessoa está dormindo profundamente, se está resolvendo uma equação diferencial complexa ou se está apenas deitada respirando. A anatomia revelada pela imagem estrutural será rigorosamente a mesma. Entendi. E a funcional? Por outro lado, a imagem funcional é como uma filmagem de uma metrópole durante a hora do rush. Ela não quer apenas ver os prédios, ela quer ver o movimento. Ela mede de forma indireta a atividade neuronal e o fluxo de energia. O trânsito da cidade. Isso. E a relevância de unir essas duas abordagens para o mundo moderno é imensa. A combinação da neuropsicologia com esse mapeamento cerebral deixou de ser um luxo de laboratórios de pesquisa ultra secreto, sabe? Hoje é rotina, né? Hoje é uma ferramenta indispensável no dia a dia clínico, para diagnosticar, entender e manejar transtornos neuropsiquiátricos. Impacta diretamente como a sociedade lida com a saúde mental. Uma fotografia da anatomia física versus um filme da atividade em tempo real. Isso cria um mapa mental muito claro para a nossa audiência. E pensando cronologicamente, essa revolução de tirar fotografias de dentro do crânio começou de verdade com a tomografia computadorizada, a famosa TC. O primeiro grande passo tecnológico. Os autores trazem um marco histórico muito interessante aqui. A primeira imagem gerada por um tomógrafo aconteceu em 1972. Antes disso, neurologistas basicamente tentavam adivinhar o que havia de errado, baseados apenas em reflexos corporais e sintomas. Era um trabalho de dedução quase cego. A engenhosidade dessa máquina é brilhante. O aparelho faz um movimento circular constante em volta da cabeça do paciente e emite fótons através de um tubo de raio-x. Mas não é um feixe reto, como num raio-x de dentista, né? Não, de forma alguma. É um feixe em forma de leque que varre o espaço. Do outro lado da cabeça há uma fileira de detectores físicos que captam a radiação que conseguiu atravessar os tecidos. Aí transforma isso num sinal elétrico que um computador reconstrói em imagem. Pelo que entendi do texto, o segredo dessa imagem, os tons de cinza que o médico olha na tela, dependem puramente da densidade das coisas dentro da cabeça, certo? Perfeito. O princípio físico fundamental é a atenuação dos feixes de raio-x. É um jogo de resistências. Como assim, resistências? Tecidos de altíssima densidade, como a calota craniana, os ossos, funcionam como um escudo pesado. Eles absorvem quase todos os raios-x que tentam passar.
O resultado visual disso na tela do computador é que os ossos aparecem brilhantes, num branco intenso. Certo, o osso barra o raio fica branco. Em contrapartida, áreas preenchidas por ar absorvem pouquíssima radiação. Elas apresentam baixa atenuação, então aparecem num tom de preto profundo. E dentro do cérebro mesmo, porque ali não é osso nem ar, é tudo um tecido mole. É aí que a mágica acontece, na diferença sutil de densidade. A substância cinzenta, que é onde ficam os corpos dos neurônios, apresenta uma atenuação um pouco maior do que a substância branca. A substância branca seria os cabos de conexão. Exato. Logo, a cinzenta parece sutilmente mais clara. E clinicamente falando, esse método morfológico tem vantagens imbatíveis. É um exame rápido, amplamente disponível em quase qualquer hospital de médio porte, econômico e excepcionalmente bom para flagrar emergências. Emergências tipo traumas? Sim, se há uma calcificação anômala, uma fratura óssea craniana ou uma hemorragia aguda de um derrame vascular, a tomografia mostra isso em questão de minutos, o que é crucial em prontos socorros. Mas claro, nem tudo são flores. Toda tecnologia pioneira carrega suas limitações. E a grande dificuldade da TC tradicional é justamente tentar diferenciar com precisão clínica a substância branca da substância cinzenta, né? Sim, os contrastes são muito sutis, especialmente quando se tenta observar estruturas mais escondidas na base do cérebro, como o cerebelo ou os núcleos da base. O texto pontua que isso a torna uma ferramenta deficiente quando a missão é investigar doenças desmielinizantes, doenças onde a capa dos nervos é atacada ou lesões tumorais mais difusas. Exatamente, ela perde a capacidade de definição nesses casos. E inevitavelmente surge a questão da radiação, que sempre gera uma ponta de ansiedade em quem faz o exame. Mas os pesquisadores tranquilizam esse ponto. Eles explicam que a dose cumulativa liberada no crânio é de cerca de 5 rádios. Que é considerada clinicamente insignificante para riscos a longo prazo. Sem contar o salto tecnológico que deram depois. Na década de 1990, passamos daquela máquina que tirava uma fatia, parava e girava de novo para TC helicoidal ou espiral. O tubo passou a girar continuamente enquanto a maca desliza. Gerando blocos de imagens em 3D de maneira incrivelmente rápida e com exposições ainda menores. A evolução para a tomografia espiral foi vital, sem dúvida, mas quando a medicina realmente precisa de detalhes minuciosos e de um contraste requintado dos tecidos moles do cérebro, a modalidade de escolha muda de patamar. É aí que a coisa fica séria. Aí entramos no território da ressonância magnética, ARM. O salto conceitual entre os dois métodos é gigantesco no que diz respeito à física. O fenômeno da ressonância magnética nuclear foi descoberto lá atrás, em 1946, mas as primeiras imagens médicas só viraram realidade na década de 1970. E a mudança de paradigma é que abolimos os raios-x de vez, zero radiação ionizante. Zero radiação, a ARM utiliza apenas um campo magnético estático, colossal e pulsos de ondas de rádio. Quando uma pessoa entra naquele tubo apertado do magneto, a força magnética é tão brutal que literalmente obriga os bilhões de minúsculos átomos de hidrogênio presentes na água do próprio corpo a se alinharem a esse campo. Eu fiquei fascinado com essa parte. A máquina alinha os átomos do corpo da pessoa, joga uma onda de rádio que desalinha tudo temporariamente e quando esses átomos voltam para o lugar, eles emitem um sinal elétrico, como se gritassem "aqui estou eu" para a bobina do aparelho. O computador pega esses gritos microscópicos e os transforma num mapa anatômico fatiado. Sinceramente, isso parece feitiçaria espacial. Bom, não é bem feitiçaria espacial, mas eu entendo perfeitamente o seu fascínio. É realmente uma maravilha da física moderna aplicada à biologia. Afinal, nós somos compostos majoritariamente por água. Então somos um prato cheio para campos magnéticos focados em hidrogênio. Sim, muita água. E a genialidade do exame está em como os técnicos brincam com a emissão dessas ondas de rádio usando o que chamamos de sequências de pulso. Sequências de pulso? Sim, a mais clássica é a Spin Echo. Aqui entram dois controles na mesa de operação. O tempo de recuperação, ou TR, que dita o intervalo entre os pulsos, e o tempo de eco, o TE, que é o momento em que a máquina efetivamente escuta a resposta.
O tempo que ela espera para ouvir o grito dos átomos. Isso. Se usarmos um TR e um TE curtos, geramos as chamadas imagens ponderadas em T1. Elas entregam a anatomia pura, o desenho escultural do cérebro, delineando perfeitamente onde termina o tecido mole e onde começa o líquido cérebro-espinal. E se mudar o tempo? Se o técnico alongar esses tempos, usando TR e TE longos, obtemos a imagem ponderada em T2. Nessa configuração, o líquido e a grande maioria das patologias e lesões brilham intensamente na tela. É como acender um holofote sobre a doença. Um holofote. Isso é genial. E há refinamentos maravilhosos como o FLAIR, que é uma sequência que apaga o brilho natural do líquido cérebro-espinal. Isso permite que lesões perigosamente encostadas nos ventrículos do cérebro, que antes ficavam camufladas pelo brilho da água, saltem aos olhos imediatamente. O poder investigativo desse holofote magnético é tão absoluto que os autores trazem um exemplo clínico que lê como um roteiro de mistério médico. O caso relata uma paciente de 52 anos de idade. Ela foi levada às pressas ao pronto-socorro pelos próprios filhos. Um quadro bem severo, pelo que o texto descreve. Assustador. Ela vinha sofrendo um declínio cognitivo progressivo que já impedia de fazer tarefas domésticas básicas. E cerca de 4 meses antes, ela começou a apresentar sintomas psicóticos graves, com alucinações e delírios. A equipe médica estava no escuro. Poderia ser uma infinidade de coisas. Exato. Era uma demência precoce, esquizofrenia tardia, um tumor letal crescendo silenciosamente. Eles a colocaram na máquina de ressonância magnética, focando em cortes T2, FLAIR e T1. Quando as imagens carregaram, a resposta apareceu indiscutivelmente. O que eles encontraram? Havia múltiplas manchas brilhantes espalhadas, especialmente nas regiões temporoparietais. Mas não eram manchas aleatórias. Elas tinham a assinatura visual de pequenos anéis brilhantes próximos à substância cinzenta. E o diagnóstico foi cravado na hora: múltiplos focos de neurotoxoplasmose, uma infecção parasitária severa no cérebro. Uau! A máquina pegou toda aquela confusão mental profunda e a traduziu num diagnóstico etiológico exato em instantes. É um caso clínico perfeito para ilustrar por que a comunidade de neuropsiquiatria e os autores do texto recomendam fortemente que a ressonância magnética estrutural seja solicitada em momentos muito específicos. Não é para qualquer dor de cabeça comum. De jeito nenhum. É para cenários de alerta vermelho. O primeiro episódio psicótico na vida de um paciente. Sintomas psiquiátricos que surgem de repente após os 50 anos de idade, como no caso dessa senhora. Traumatismos cranianos misteriosos ou quando há necessidade de diferenciar os tipos iniciais de demência. Faz todo sentido. A ressonância permite fatiar o cérebro em qualquer plano tridimensional imaginável com uma resolução estonteante. Mas a neuroimagem estrutural não parou de evoluir por aí. Saímos da mera inspeção visual feita pelo olho humano e mergulhamos na análise computadorizada pura. Exato. E é nesse mergulho que os autores introduzem a VBM, ou morfometria baseada no voxel. Para quem não é familiarizado com o termo, se um pixel é aquele quadradinho bidimensional que forma as imagens nos nossos celulares, um voxel é o primo 3D dele. Uma excelente analogia. É um minúsculo cubo de informação tridimensional dentro do cérebro escaneado. Historicamente, se um pesquisador quisesse saber se o hipocampo de pessoas com depressão era menor, ele tinha que sentar no computador e desenhar à mão, fatia por fatia, os limites daquela área. Levava uma eternidade. E ainda dependia do cansaço ou do viés de quem estava desenhando. A VBM parece ter resolvido esse gargalo de forma muito elegante, automatizando a medição de toda a substância branca e cinzenta de uma vez só. A automação é a grande revolução da VBM. Ela padroniza todos os cérebros de um estudo para um molde anatômico universal e mede as concentrações de tecido voxel por voxel. Retirar o operador humano da equação elimina o viés subjetivo. O computador não fica com os olhos cansados depois de analisar 50 cérebros seguidos. E a precisão desforma os limites da pesquisa, né? Totalmente. Graças a esse rigor automatizado, a VBM impulsionou pesquisas colossais para entender a base física de condições que antes eram vistas apenas como condições psicológicas.
Hoje, usamos essa técnica para mapear as sutis atrofias ou anomalias volumétricas associadas ao transtorno bipolar, esquizofrenia, espectro autista e diversas demências. É quase como provar fisicamente a existência do transtorno. Ela ajuda a correlacionar um milímetro cúbico de tecido ausente com um traço de comportamento ou até uma predisposição genética específica. Aqui que a coisa fica realmente interessante. Se a VBM e a RM tradicional nos mostram o mapa dos bairros e as praças dessa metrópole cerebral, medindo os volumes, existe uma técnica chamada imagem por tensão de difusão, a DTI, A famosa DTI. que se propõe a nos mostrar o trânsito fluindo pelas rodovias dessa cidade. A DTI foca inteiramente na substância branca, que são os feixes de axônios, os fios de comunicação que conectam as áreas do cérebro. Mas como a máquina consegue enxergar a direção de feixes microscópicos que são essencialmente invisíveis até mesmo para ressonâncias comuns de alta resolução? A genialidade da DTI reside em monitorar o comportamento da água em escala nanométrica. Imagine uma tubulação longa e estreita. A água dentro dela só consegue fluir em uma direção principal, ao longo do tubo. Certo, sempre aos lados. Os axônios do cérebro são revestidos pela bainha de mielina, que funciona de maneira parecida com esse tubo isolante. A DTI mede as propriedades de difusão, ou seja, o movimento natural e aleatório das moléculas de água. O movimento da água? Isso. Quando a água encontra a barreira da mielina, o movimento deixa de ser esférico, aleatório e passa a ser direcional. É esse fenômeno físico que chamamos de anisotropia fracional. Anisotropia fracional. Rastreando matematicamente para onde a água se move com mais liberdade, os computadores conseguem reconstruir imagens tridimensionais deslumbrantes de todos os grandes tratos fibrosos do cérebro. Se uma via axonal estiver desorganizada, inflamada ou destruída, o índice de anisotropia cai porque a água passa a vazar para todos os lados. E por que isso é tão importante na prática? Na clínica cirúrgica, isso é de um valor inestimável. Se há um tumor cerebral, por exemplo, a DTI mostra ao neurocirurgião se o tumor está apenas empurrando gentilmente as rodovias de comunicação para o lado ou se ele já invadiu e destruiu esses cabos de dados. Isso muda completamente a abordagem de uma cirurgia de alto risco. Nós construímos um mapa estrutural fantástico até agora na nossa discussão. Mas precisamos lembrar daquela divisão inicial que fizemos: a fotografia estática e o filme dinâmico. A neuroimagem funcional. Então, como saltamos do mapa das rodovias para ver os carros se movendo em tempo real? É aqui que entram os métodos funcionais, encabeçados pela famosa ressonância magnética funcional, ou RMF. O texto introduz um conceito chamado efeito Bold. E não tem a ver com negrito ou coragem em inglês. É uma sigla bem específica. É a sigla para dependente do nível de oxigenação do sangue. E, em vez de me aventurar nas minúcias físicas dessa vez, eu vou passar a bola. Como exatamente a oxigenação do sangue diz ao computador que uma parte específica do cérebro está pensando ou trabalhando? A premissa fisiológica é surpreendentemente lógica. Quando uma região do cérebro começa a trabalhar intensamente, digamos o córtex visual, quando alguém começa a olhar para fotografias, as células dessa área precisam de mais energia. Precisam de combustível. Automaticamente, o corpo envia uma enxurrada de sangue rico em oxigênio para aquela região exata. A hemoglobina, que é a molécula que carrega o oxigênio no nosso sangue, contém ferro. E aqui está o pulo do gato. A hemoglobina com oxigênio, a oxihemoglobina, tem propriedades magnéticas diferentes da hemoglobina que já entregou o oxigênio, a desoxihemoglobina. E a máquina capta isso? Como a ressonância magnética é, na sua essência, uma máquina de magnetismo, ela consegue farejar essa mudança magnética sutil no sangue que acabou de chegar. O efeito Bold reflete justamente essa proporção, onde brilha mais na tela, há mais sangue oxigenado e, consequentemente, mais disparo neuronal recente. Tudo isso sem usar contraste químico artificial. Sem contraste, sem radiação perigosa e com a possibilidade de um indivíduo realizar tarefas repetitivas dentro da máquina enquanto o computador grava cada alteração em tempo real. E o uso prático disso em hospitais é de arrepiar. Pense num paciente com epilepsia grave que não responde a remédios e precisa de uma cirurgia para remover o pedaço do tecido cerebral que está causando as convulsões.
Antes da neuroimagem avançada, operar perto de áreas críticas era um risco colossal. Você podia curar a epilepsia e deixar o paciente mudo. Exato. Hoje, o neurocirurgião coloca a pessoa na RMF e pede para ela falar algumas palavras ou ler um texto lá dentro do tubo. O sangue flui para a área de linguagem, a tela acende e o médico cria um mapa exato de onde estão as áreas eloquentes que comandam a fala. Ele cria um limite intocável para o bisturi. É impressionante mesmo. Claro, os pesquisadores advertem para os obstáculos práticos dessa técnica. Quais seriam? Se a pessoa mover a cabeça 2 milímetros dentro da máquina, a imagem borra e os dados podem ser completamente perdidos. Além do imenso desafio matemático de limpar o ruído de fundo, porque o cérebro humano está sempre aceso, processando batimentos cardíacos, memórias e estímulos de fundo, mesmo quando se pede para o paciente não pensar em nada. Limpar esse sinal não deve ser fácil. A atividade contínua do cérebro é realmente um pesadelo estatístico para isolar sinais, né? Sim, mas a RMF usa variações magnéticas naturais. Se precisarmos rastrear não apenas o fluxo de sangue, mas processos bioquímicos específicos, precisamos mudar radicalmente de estratégia. Os autores abordam então o mundo da medicina nuclear, com a tomografia por emissão de pósitrons, o clássico exame de PET. O famoso PET scan. Exato. O PET não usa ímãs, ele acompanha o trajeto de compostos radioativos introduzidos no corpo. Essa é a parte que parece ainda mais ousada de tudo que lemos. O PET exige que haja injeção intravenosa de pequenas entidades radioativas. Isótopos que funcionam como verdadeiros espiões químicos com um tempo de vida incrivelmente curto. Alguns desses materiais, baseados em oxigênio 15 ou carbono 11, evaporam e perdem sua utilidade em questão de 2 a 20 minutos. A meia-vida deles é curtíssima. Quando esse elemento decai dentro do cérebro, ocorre uma colisão em escala subatômica. Posso tentar resumir ou prefere explicar o embate entre pósitrons e elétrons? Porque isso soa como ficção científica pura. A colisão subatômica é a base da tecnologia. Eu explico. O núcleo do isótopo radioativo injetado é instável. Para tentar se estabilizar, ele emite uma partícula chamada pósitron. Esse pósitron viaja uma fração de milímetro pelo tecido cerebral até bater de frente com o elétron comum do corpo do paciente. Matéria colide com antimatéria. Matéria e antimatéria dentro da nossa cabeça. E ambas se aniquilam, liberando 2 fótons de luz disparados em direções exatas e geometricamente opostas. O anel de sensores ao redor da cabeça do paciente detecta esses 2 fótons chegando ao mesmo tempo em lados contrários. Fazendo o cálculo reverso dessa linha, o computador sabe com precisão milimétrica onde ocorreu a aniquilação e, portanto, onde o sangue e o metabolismo celular estão mais ativos. Isso é engenharia de outro nível. O que é fascinante aqui é a aplicação clínica com moléculas específicas, principalmente a FDG, uma molécula de glicose marcada com flúor 18. O cérebro adora glicose. Consome níveis altíssimos nas sinapses. A FDG entra nas células nervosas famintas, mas como não é uma glicose normal, ela não é queimada. Ela fica presa lá dentro, emitindo radiação. Um rastreio desses demora cerca de 30 minutos e revela áreas de hipometabolismo vitais para o diagnóstico precoce de Alzheimer, por exemplo. Ela mapeia onde o cérebro está morrendo de fome, por assim dizer. Basicamente. E mais além, acoplando isótopos a certos fármacos, a neuroimagem molecular permite visualizar receptores de dopamina ou serotonina diretamente, revolucionando a farmacologia psiquiátrica. A precisão é deslumbrante. Mas a logística descrita no texto é um desafio à parte. Essa necessidade de isótopos de curtíssima duração significa que, na prática, um hospital precisa ter um ciclotrônio instalado no prédio. Um acelerador de partículas de milhões de dólares. Isso. No subsolo ou literalmente na sala ao lado do equipamento de PET. Porque a tinta radioativa estraga enquanto é transportada pelo corredor. E pior ainda, por envolver radiação ionizante direta, o indivíduo comum não pode fazer esse exame dezenas de vezes para um estudo científico. Há um limite estrito de segurança de, 2 a 4 exposições por ano no máximo. Precisamente por essas enormes barreiras de custo, manutenção e logística, a rotina médica diária muitas vezes recorre a uma alternativa mais acessível abordada na literatura, o SPECT,
A tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Fóton único. O conceito do SPECT pega carona na ideia do PET, também utilizando compostos radioativos injetados para mapear a perfusão de sangue no cérebro. Mas há uma grande diferença de escala. Os marcadores do SPECT, como o HMPAO, emitem apenas um fóton solitário quando se desintegram, e não aquele par de fótons em aniquilação perfeita do PET. Então a imagem é pior. Isso significa que a resolução espacial, a nitidez da imagem, é visivelmente menor. Mas o lado positivo é avassalador. Os isótopos duram mais tempo, a máquina custa uma fração do preço e pode ser encontrada em centros comerciais de medicina diagnóstica em quase qualquer lugar, sendo o principal cavalo de batalha clínico para diferenciar os variados tipos de quadros demenciais em pacientes idosos. E aquele eterno cabo de guerra entre precisão cirúrgica e viabilidade no mundo real. E falando em soluções engenhosas e mais acessíveis, os pesquisadores Neves e Correia nos guiam para longe das injeções radioativas e dos eletroímãs gigantescos, entrando no domínio da luz e da pura eletricidade na superfície do corpo. Uma mudança de paradigma bem interessante. Uma técnica que chama muito a atenção é a espectroscopia por luz infravermelha, conhecida pela sigla NIRS. O conceito de base parece saído de um experimento escolar maravilhoso. Um capacete ou uma tiara emite um feixe de luz vermelha na faixa rigorosa do infravermelho próximo, com comprimento de onda de 650 a 950 nanômetros, diretamente contra a cabeça. Um procedimento totalmente não invasivo? Essa luz penetra a pele, ignora os ossos do crânio e atinge as camadas mais externas do cérebro. Uma parte dessa luz é absorvida e outra refletida de volta. E a forma como o sangue reflete essa luz vermelha muda drasticamente se a hemoglobina está carregando muito oxigênio ou nenhum. É uma máquina portátil muito mais barata que monitora a função cerebral em bebês recém-nascidos sem assustá-los, por exemplo. Sim, a NIRS tem um valor pediátrico imenso. Mas, de novo, a limitação física se impõe. A luz não viaja até o centro da cabeça. A NIRS é excelente para medir o córtex externo, mas é completamente cega para estruturas profundas ligadas à emoção ou à memória essencial. E essa busca secular por captar as mensagens do cérebro diretamente na superfície do crânio nos leva à pedra angular da neurofisiologia clínica, o eletroencefalograma, o lendário EEG. Aqui, abandonamos as imagens coloridas de fluxo sanguíneo e voltamos à linguagem raiz do sistema nervoso. A eletricidade pura. As descargas elétricas instantâneas geradas na comunicação entre milhares de neurônios simultaneamente. Sensores colados no couro cabeludo captam essas flutuações minúsculas de voltagem. E a taxonomia dessas ondas é lindamente coreografada. Como são essas ondas? Temos as oscilações de alta frequência, como a banda beta, predominante quando estamos acordados e focados, as ondas da banda alfa, que surgem quando relaxamos e fechamos os olhos, e as grandes e lentas ondas delta, presentes no sono profundo ou em lesões graves. O ponto fraco histórico do EEG é que a eletricidade se espalha ao passar pelo crânio e pele, destruindo a capacidade de localizar exatamente de qual milímetro a descarga saiu. Então você sabe o que está acontecendo, mas não exatamente onde. Exato. Mas o seu superpoder é inigualável. A resolução temporal. O cérebro opera em frações de milissegundos e apenas métodos como o EEG conseguem registrar um evento no instante absoluto em que ele ocorre. Sua importância clínica em diagnosticar epilepsias, estados de delírio ou dano cerebral permanece inabalável. E essa velocidade estonteante na captura elétrica abriu espaço para um campo fascinante de testes cognitivos detalhados. A análise dos potenciais evocados, o PERRIS. Em vez de apenas observar o ruído geral do cérebro, os cientistas impõem um desafio pontual. Eles dão um estímulo para o cérebro processar. Emitem um clique sonoro súbito, ou um flash de luz, e medem a oscilação elétrica minúsculo que ocorre na fração exata de tempo após esse estímulo específico. O capítulo destaca achados críticos na psiquiatria com isso. Por exemplo, a inibição da onda P50. A onda P50 é crucial na pesquisa sobre atenção. Sim, o cérebro ouve o mesmo som 2 vezes e inibe a resposta na segunda vez. Isso nos ajuda a entender por que pacientes com esquizofrenia sentem-se tão sobrecarregados por estímulos diários. O filtro natural do cérebro parece falhar.
E há a onda P300, que atua como uma assinatura mensurável de como distribuímos nossa atenção voluntária para o que importa no mundo ao redor. E se quisermos a velocidade instantânea dos milissegundos, sem a perda de foco causada pelos ossos do crânio, há o ápice tecnológico chamado magnetoencefalografia, a MEG, a contraparte magnética do EEG. Como ela funciona? A atividade elétrica dos neurônios gera campos magnéticos ínfimos ao redor deles. Diferente da corrente elétrica, esses minúsculos campos magnéticos atravessam o osso e a pele sem sofrer nenhuma distorção. A MEG mapeia essa aura magnética do cérebro, entregando a velocidade pura do EEG, mas com uma precisão de localização incrivelmente afiada, pegando sinais profundos. Mas deve ser caríssimo. A barreira do mundo real ataca de novo. Os sensores necessários para captar um campo magnético tão frágil precisam operar em temperaturas próximas do zero absoluto e demandam salas massivas isoladas de todas as interferências magnéticas da Terra. O custo de aquisição e manutenção torna a MEG uma raridade fenomenal, restrita a centros de pesquisa de elite. Então, o que tudo isso significa ao colocarmos todas as cartas na mesa hoje? Nós passamos pelos tubos que disparam raios-x fatiados, pelos gigantescos ímãs que organizam a água dos nossos corpos, rastreamos isótopos radioativos que brilham por minutos, iluminamos o crânio com lasers vermelhos e grudamos fios para ouvir tempestades elétricas invisíveis. Uma verdadeira odisseia tecnológica. A máquina perfeita, capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, simplesmente não existe. A exploração do cérebro humano exige um constante balanço de compensações técnicas entre a nitidez da imagem, a rapidez do registro do pensamento, os custos e os riscos biológicos. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo sobre o futuro, os autores sinalizam uma chamada maturidade na pesquisa. Para que a neuroimagem abandone o status de grandes promessas isoladas e gere tratamentos unificados, a comunidade global enfrenta desafios cruciais de padronização. Padronização dos métodos. Lógica. Diferentes laboratórios, usando softwares diferentes, chegam a conclusões diferentes olhando para a mesma doença. Os avanços reais dependerão da harmonização absoluta das formas de coleta e de estudos longitudinais extensos. Precisamos acompanhar milhares de cérebros por décadas a fio, aliando os volumes estruturais e as luzes funcionais com a genética minuciosa e com os comportamentos da vida real, não apenas o que a pessoa faz deitada num tubo estéril de hospital. Essa visão de acompanhar os desenvolvimentos cerebrais ao longo do tempo me leva a uma reflexão muito instigante que o material deixa no ar perto do fim. Os pesquisadores mencionam a esperança vívida de que, à medida que essas tecnologias se refinem, ferramentas de mapeamento funcional profundo e análises estruturais de sub-regiões ganhem a capacidade de flagrar sinais prodrômicos, ou seja, rastros biológicos silenciosos, para viabilizar diagnósticos extremamente precoces. Encontrar a doença muito antes de ela se manifestar no comportamento. Exatamente. Inspirado por essa premissa do texto original, eu gostaria de deixar um pensamento final ecoando para quem nos escuta refletir após encerrarmos a nossa exploração de hoje. Se nas próximas décadas uma dessas máquinas puder mapear a arquitetura das conexões e detectar com precisão o padrão incontestável de um grave transtorno psiquiátrico ou de uma demência progressiva 5, 10, talvez 20 anos antes do surgimento do primeiro sintoma, como essa descoberta mudaria radicalmente o que a sociedade define como ser saudável. E, acima de tudo, a mente humana estaria psicologicamente pronta e estruturada para conviver em paz com uma informação tão antecipada sobre o destino do seu próprio cérebro. Fica a reflexão para as pessoas que estão nos acompanhando.